que a mensagem da graça é simples. Repita comigo: a mensagem da graça é simples. Infelizmente, muitos pastores ainda, eles misturam, né? Parece que eles falar sobre graça, sobre viver na graça, é como se viver na liberalidade, se viver de qualquer maneira. Não. Meu Pai do céu não conheceu ainda o propósito da graça de Deus. Então eu quero ler aqui a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 3, falando sobre que a mensagem da graça é uma mensagem simples, uma mensagem direta do próprio Cristo. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amados, coloque a mão no coração e diga: obrigado, Jesus, por essa palavra. O apóstolo Paulo, ele é direto. Ele fala que, como lá no início, na queda do homem, a serpente, ela mentiu, ela com astúcia, ela corrompeu a mente de Adão e Eva, porque eles estavam vivendo na graça, porque tudo que eles faziam, era Deus cuidando deles em tudo, dando tudo para eles, era o favor de Deus, mesmo eles não merecendo, e eles estavam vivendo, mas eles deixaram que a serpente colocasse uma mentira para eles, na mente deles. E hoje também não muda. Deus ama você, independente. Deus amou o mundo. Ele amando ou não, Deus ama as pessoas. E quando nós reconhecemos que somos amados por Ele, nós voltamos a servir e a adorar a Ele, não porque nós amamos Ele primeiro, mas porque Ele nos amou primeiro. Isso é graça, é favor de Deus. Mas o inimigo fala: não, você só será amado se você fazer isso. Isso aí. Eu demorei muito até de entregar minha vida a Jesus, porque eu era fumante, eu fumava, né? Até comentando com o seu Tião, eu fumava uma carteira de cigarro por dia, e eu falava: eu só vou para a igreja depois que eu parar de fumar cigarro. Eu nunca conseguia parar de fumar. Fazia de tudo e não conseguia parar de fumar. Então eu estava tentando pela minha própria esforço, pela minha própria força, largar o vício para poder ir. Não dá certo isso. Deus ama do jeito que você é. Vinde como estais. Você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Quer dizer, Ele não fala para você: ó, se alivia aí, se alivia, para depois você vir. Não, Ele fala: vinde do jeito que você está. Então, graças a Deus, depois de um tempo no Evangelho, até no início eu ainda não conseguia largar, mas depois Deus me libertou, porque o cigarro é uma escravidão, amado. É uma escravidão, um vício. É um vício terrível, que precisa de libertação. Mas se verdadeiramente, né? Se a gente conhecer a verdade, se a gente conhecer o Evangelho, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, o Filho de Deus que liberta. Então a Bíblia fala claramente sobre o relacionamento do crente com a lei, e a mensagem é clara, e não devemos
abandonar a simplicidade do Evangelho. Existem vários argumentos que as pessoas usam para afirmar que ainda devemos continuar vivendo na lei. Ah, não, mas ainda precisamos observar isso e aquilo. E um argumento muito popular é que somos justificados pela fé. Mas a santificação agora depende de guardarmos a lei. Você é santificado pela fé, mas depende se você guarda a lei ou não. É um argumento que usa para ainda cair em direção à lei. Dizem que a lei ainda serve ao propósito de apontar o pecado para nós e revelar onde é que Deus está nos levando a termos um crescimento espiritual. Quer dizer, nós temos que observar a lei, porque a lei vai apontar os nossos erros, aí a gente vai crescer quando aprendermos estes erros que a lei está apontando. Então tem argumentos que falam que temos que viver na lei ainda por causa disso. Mas esse tipo de argumento não resiste a uma análise mais detalhada. Um exemplo simples é perguntar: será que Deus está mostrando para o crente que quer comer carne de porco ou marisco é pecado? Quer dizer, se é para observar a lei, não é para observar só aquilo que eu quero, o que você quer. Se já é para guardar lei, então você tem que guardar ela na íntegra. Você tem que guardar tudo que está lá. Porque guardar o que convém a nós é muito simples, muito fácil. Então será que Deus está levando o cristão a se abster desses alimentos para que possa crescer espiritualmente? Você acha que a lei... Inclusive, por que a lei tinha alguns tipos de alimento que você não podia? Porque às vezes nós achamos que as leis só é somente as dos 10 que Moisés escreveu na tábua. Mas não havia, irmãos. Havia para os judeus 613 leis para se cumprir. Inclusive, comer carne de porco. Tem pessoas que ainda querem viver. Não, eu não como carne de porco, está na lei. Está lá nos 10 mandamentos. Mas esquecendo que aquela lei era para aquele povo que estava caminhando no deserto, porque o porco não tinha como conservar, não havia freezer, não havia geladeira para eles guardar a carne do porco. Então, a carne no porco, estando no freezer, você cozinhando ela bem, depois ela pode fazer mal. Imagine naquele tempo. Então Deus colocou aquela lei para que o povo não ficasse doente por causa de um alimento. Então a abstenção daquele alimento era para poupar a própria saúde do povo. Porque você acha, irmão, se Deus fez, então que Deus não fizesse o porco, Deus fizesse todos os animais, menos o porco. Vai fazer o porco para o homem não comer, sendo que todos os animais, tudo da natureza é para o homem, tudo foi criado para o homem. Então, como resposta a isso, né, costuma dizer que essa é uma lei dietética, né, e que fomos liberados de cumprir lá. Não, aquilo ali, o povo não podia comer carne de porco, porque senão eles iam engordar muito e não ia conseguir caminhar no deserto. Então era uma lei dietética. Agora você não precisa mais disso, porque hoje você tem academia para malhar, você pode comer carne de porco à vontade. Então, mas a lei moral é eterna. Fala assim, comer carne de porco, guardar o sábado, não, isso eu não preciso mais. Ah, mas a lei moral é essa, eu tenho que cumprir eternamente. Então, a lei moral que se refere são os 10 mandamentos. Então, existem 613 leis, mas as leis morais são os 10 mandamentos. No entanto, se forem honestos, terão de admitir que não guardam todos os mandamentos. Então as pessoas que estão baseadas em guardar os 10 mandamentos, que é as leis morais, eles, não cumprem. Jesus mesmo, ele veio por causa disso.
Porque os 10 mandamentos foi dado para o povo e o povo não cumpria. Quantos judeus chegaram até Jesus dizendo que cumpria e Jesus mostrou que não conseguia cumprir? E um dos 10 mandamentos é o sábado. Deus está lhe dizendo que trabalhar no quintal aos sábados é pecado. É pecado. Né? Ele está ensinando que você deve se abster, então, de responder e-mails, de entrar nas redes sociais, de sexta à noite até o sábado à tarde. Então, quer dizer, se é para cumprir essa lei, você não pode fazer nada. Você não pode abrir um e-mail. Você não pode nada, se for para cumprir a lei dos 10 mandamentos. Então, novamente, essas pessoas respondem que também fomos liberados de guardar o sábado, porque Jesus cumpriu o sábado. Quer dizer, tudo aquilo que convém, Jesus já fez isso, agora aquilo ali não. Então eu quero dizer aos irmãos que você percebe onde está a incoerência daqueles que querem viver na lei hoje e de pastores que ficam pregando que tem que cumprir lei. Você acredita que existe algumas passagens do Novo Testamento que ensina o crente a olhar para os 9 mandamentos como uma bússola moral, sem nos preocuparmos com os outros 604 da lei? Então, lembre-se que a lei, ela não tem somente as leis morais, que é os 10 mandamentos. Existe muito mais do que isso. Se você for verificar como que os judeus viviam debaixo dessa opressão da lei. Além disso, será que aquilo que nos impede de roubar pessoas ou matá-las são regras escritas em tábuas de pedra, irmãos? A verdade é que não precisamos da lei. Com ou sem Moisés, um crente nascido de novo não quer roubar. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não quer fazer essas coisas. Não é necessário lei para isso. Nós, tendo Jesus, já é suficiente, amém? Você já tem uma bússola moral dentro de você, e essa bússola moral é Jesus. Ela que vai despertar em você o que você deve ou não deve, o Espírito de Deus. Então nós crentes não precisamos procurar no livro de Levítico orientações se devemos roubar ou matar pessoas. Há muitas instruções no Novo Testamento que dizem exatamente como é o comportamento de um filho de Deus. Como deve se comportar um filho de Deus. O Espírito de Deus que vive em nós produz em nós amor, paciência, autoconfiança, autocontrole. Se estamos dando fruto do Espírito, não vamos roubar, não vamos matar. Se nós deixarmos Cristo habitar em nós, nós não vamos fazer aquilo que a lei está pedindo para fazer. Os irmãos estão compreendendo? Então, por quê? Porque Ele agora nos move em amor. Em amor. O amor, ele cobre uma multidão de pecado. Não posso amá-lo e roubar de você ao mesmo tempo. Como é que eu vou te amar e depois eu vou lá e vou te roubar? Não existe isso. Se eu te roubo é porque eu não te amo. Essa é a verdade. Eu não posso amar as pessoas e abusar delas. Não existe isso. Então a vida cristã não é uma vida nebulosa, caótica e descontrolada. Nós voltamos ao nosso coração para o Espírito de Deus, dependemos dele e ele sempre produz em nós um caráter de Cristo. Quando você tem um caráter de Cristo, acabou, não precisa de mais nada. Então eu quero falar aqui, a sua relação com a lei, ela se define em 10 afirmações no Novo Testamento. 10 afirmações, a sua relação que você deve ter com a lei. Uma primeira, que você está morto para a lei. Você está morto para ela. Vamos ler Romanos 7, capítulo 4, versículo 6. Romanos 7, 4 até o 6 diz assim: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos,
a fim de que frutifiquemos para Deus. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estamos sujeitos, de modo que servimos em liberdade de espírito e não de caducidade da letra. Outro versículo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Amém, irmãos? Você está morto para a lei. A sua relação com a lei agora, você está morto para ela. Ela não serve mais. Não deve, não tem lógica de ela estar servindo para você ficar vivendo nela agora. Porque agora o teu marido não é a lei, você morreu para ela. O teu marido é Cristo. Teu esposo, teu noivo é Cristo, não é mais a lei. Você, segundo, você não está sobre a lei, você não está debaixo da lei. Não é a lei que está acima de você agora, você não está sob ela, ou amparado nela. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, sim debaixo da graça. Quer dizer, o pecado não te domina mais. A lei era para mostrar que você havia um pecado que você não tinha condições de dominá-lo. Mas agora Cristo foi lá e levou e cravou esses pecados lá na cruz. O poder do pecado agora está limitado, não tem força, se você estiver vivendo na graça de Deus. Em Gálatas 5,18 diz, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Quer dizer, é uma maneira de agora você entender que você tem que tratar a lei assim, ela lá no lugar dela e eu aqui no meu. Porque eu não estou mais sobre a lei, porque quem me guia agora não é a lei. Quem me guia é o Espírito de Deus. Amém? É o Espírito de Deus que te guia. Terceiro, você está livre da lei. Pastor, isso é sério, hein? Estou livre, é. Romanos 7, 2, 4. Ora, a mulher está ligada pela lei ao marido. Está falando de uma lei, não é dos 10 mandamentos, está falando da lei dos homens. Enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. E também era uma das 613 leis, acredito. E assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Quer dizer, você morreu para a lei por causa do corpo de Cristo, para pertencer a outro, ver aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Quer dizer, agora você está livre dela. Antes você era casada com a lei, mas Jesus, ele veio, morreu e você e eu morremos junto. Agora, se nós morremos para a lei, nós pertencemos a outro. A quem? Jesus. Jesus. Você não é supervisionado pela lei mais, irmãos. Não é a lei que tem que supervisionar você. Olha só, Gálatas 3:25. Mas tendo vindo a fé veio, tendo vindo, já não permanecemos subordinados ao aio. O que é aio? Um tutor, uma pessoa que te guia. Agora eu gosto dessa tradução aqui de Gálatas 3:25, na nova tradução linguagem de hoje, que é a NTLH. Que ela diz assim: agora chegou o tempo da fé, e não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Olha só. Chegou o tempo da fé. Não preciso mais da lei ficar tomando conta de mim.
você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você fez isso, você fez aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A lei era o nosso tutor, a lei que nos guiava, mas agora não precisamos mais dela para tomar conta de nós. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus. Pela fé, amém, amados? É Ele que cuida de você, é Ele que te desperta, é Ele que te ensina, é Ele que te fala sim ou não, pode ou não pode. É o Espírito de Deus. Os requisitos da lei foram plenamente cumpridos em você. Olha só, Romanos 8, 3 e 4. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Antes nós vivíamos andando segundo a carne. Por isso que o verbo se fez carne, para que o pecado entrasse, viesse sobre a carne, e essa carne fosse mortificada, morta na cruz, onde a carne carregou todas as ofensas, todo o pecado. Por isso, todo o preceito da lei cumpriu-se em nós. Porque agora nós não vamos andar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei foi anulada. Nossa, a gente tem que tomar cuidado agora, para tem uns que vai ficar bravo, né, de ouvir uma ministração dessa. Que é isso, a lei foi anulada? Sim. Efésios 2, 14 e 15. Porque Ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz, irmãos? A lei? Quem é a nossa paz? Quem é a tua paz? Jesus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ele aboliu então, ele tirou aquilo, tornando uma nova lei, porque ele falou, uma nova lei vos dou. Quer dizer, a lei anulou-se agora, é uma nova lei. Hebreus 7,18, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Qual que era a anterior ordenança? As leis de Moisés. Por causa de sua fraqueza e inutilidade. Quer dizer, a lei era fraca e inútil. Ela não conseguiu cumprir o que ela deveria cumprir. Então, por isso que essa lei não serve mais para nós. Cristo é o fim da lei para você que crê nele. Ele é o fim. Ele chegou até ali, se revelou, se manifestou como Filho de Deus. Ele é o fim da lei. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você crê em Jesus? Amém, amados? Então você precisa agora então da lei também, se você crê em Jesus? Não, porque o fim da lei é Cristo. Você não serve a Deus a maneira antiga da lei. Não devemos mais servir a Deus a maneira antiga. Romanos 7, 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Vamos parar aqui
O que seria a caducidade da letra? Existe muito isso, né? A pessoa vai, faz um crediário. A pessoa faz um crediário. E de repente passou uma situação financeira difícil e não conseguiu pagar aquele crediário. Aí o nome dele vai para o SPC. Correto? Pela lei brasileira, quanto tempo fica lá no SPC aquela dívida? 5 anos. Aí depois, já não consta mais, depois de 5 anos, aquela dívida caducou. Isso chama-se caducidade, aquilo que caduca. Mas você deixou de ver só porque aquilo caducou? Não, você tem uma dívida ainda. Mas não está mostrando mais lá. Isso é a lei. Outro exemplo aqui. A caducidade é qualidade ou condição do que é caduco, que está em decadência. Quer dizer, não adianta, isso aqui já não adianta resolver mais. Outra questão, a caducidade é uma situação que se verifica quando uma lei deixa de vigorar por força de qualquer circunstância, até a própria lei, independente da publicação de uma nova lei. Então, existe uma nova lei, e essa nova lei é melhor do que aquela lei que era anterior. Então, essa situação verifica quando uma lei deixa de vigorar. Quando Cristo veio, não precisa mais de observar aquela lei, que ela deixou de vigorar, entendeu, irmãos? Então você não serve a Deus mais de maneira antiga. Tem uma nova maneira que Cristo nos ensinou aqui, não precisa mais ficar baseada na antiga. Agora, continuando aqui nesse mesmo texto, né, de Romanos 7, de modo que servimos em novidade de espírito. Quer dizer, você serve na novidade e liberdade do espírito agora. Antes você não tinha essa decisão de viver no espírito, porque o Espírito Santo não era permanente em você e em nós. Agora ele é. Então, um exemplo: não matarás. Lá na lei antiga, porque a punição para quem matasse também deveria morrer. Deveria ser punido por ter matado. Mas surge uma nova lei. Quem mata não será mais punido com a morte, mas também não deverá de observar a lei que diz não matarás, entendeu? A lei continua. Ela caducou? Sim. Mas você não tem que deixar de observar só porque ela deixou de existir. Porque o próprio Espírito de Deus vai falar para você que não deve matar, que não deve fazer isso, ou não deve fazer aquilo, não devemos fazer isso ou aquilo. Vocês compreenderam, irmãos? É assim que funciona. A lei é obsoleta, presta atenção aqui, a lei é obsoleta, envelhecida, preste a desaparecer. Hebreus 8:13. Quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Quando é Hebreus que está dizendo. Cadê? Hebreus 8:13. Quando ele diz nova, torne-se antiquada a primeira. Quer dizer, envelhecida. Antiquado é aquilo que envelheceu. Você vai no museu para olhar coisas novas, irmãos? Você vai olhar lá coisas antigas. Então, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E está prestes a desaparecer. Quer dizer, o que se torna antiquado. Eu me lembro que eu tinha um ferro.
estava na família lá há tantos anos, eu até doei, porque aquele ferro, esse ferro ele tinha, você colocava a brasa nele para você esquentar o ferro. Vocês lembram desse ferro? Nossa, é muito antigo, né? Pode ser que você não usou ele, mas você lembra dele. Você jogava carvão dentro dele, ele esquentava, você passava a roupa. Era dessa forma. Agora, irmão, hoje existe ferro a vapor, tudo. Você gostaria hoje de usar um ferro desse? Enquanto você passa a roupa, o carvão vai lá e suja, né? De repente, quem sabe até às vezes esquenta até demais e queima a sua roupa, porque não tem um controle para você diminuir o tanto de brasa que você colocou ali. Ninguém quer usar esse tipo de coisa hoje, né? Tudo bem que algum tem chamado retrô, né? A moda retrô é usar coisas antigas, móveis antigos. Mas eu vou ser sincero, eu prefiro as novas. Acho até interessante as antigas, mas para mim o melhor é o novo. Bem melhor. Então é isso que eu quero dizer. Que a lei, ela se tornou envelhecida e está prestes a desaparecer. Porque o que vale agora é a nova lei. E qual é a nova lei? A de Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou. Então eu quero concluir aqui que papel a lei deve desempenhar em nossa vida cristã. Quando eu falo lei aqui, nem estou referindo a 613, porque você não é judeu. E você nem sabe de todas as leis que os judeus tinham que observar. Mas os cristãos sabem das 10, que é as morais, que é as leis de Moisés. Que papel da lei você deve desempenhar em sua vida? Embora nós crentes percebemos que a obediência à lei não nos salva, muitos de nós ainda atentamos para a lei como uma bússola moral para definir o pecado, que é pecado, que não é pecado, ou para ajudar a crescimento de Cristo, como alguns assim entendem. Mas que papel a lei deve desempenhar em nossa vida como crente? Nenhum, irmãos. Ela não deve desempenhar nenhum papel na nossa vida. Ela não pode servir como nossa bússola moral para definir o pecado para nós. Não tem como. Somente Jesus, amém? Somente Cristo pode definir isso. A lei definiria o pecado de 613 maneiras. Comer carne de porco, não poder comer alguns tipos de frutos do mar, trabalhar no sábado, isso seria tudo pecado. Então, se fôssemos adotar a definição de pecado na lei, estaríamos pecando na maior parte do dia. Essa é a verdade. As pessoas nem imaginam o que estão dizendo quando defendem a ideia de que a lei define o pecado para o crente. Além disso, elas consequentemente precisam assumir o papel de Deus ao escolher elas mesmas quais leis do Antigo Testamento se aplica e não se aplica como uma bússola moral. Qual que essa daqui é moral, essa não é moral, essa, né? O próprio Deus que teve que definir isso. Então uma pessoa que ela vive debaixo da lei, ela tem que ter essa mesma decisão de Deus. Qual que me cabe, qual que não me convém, qual que convém, qual que não convém. Então na verdade, elas fizeram isso, pois os 10 mandamentos atuais, na prática, né, remove o sábado e introduz o dízimo. Então, quer dizer, a lei certamente também não faz crescer. Imagina, irmão, vamos colocar. Hoje muitas pessoas querem observar a lei. Ela fala que não precisa guardar o sábado mais. Mas o dízimo tem que dar, está na lei, tem que dar o dízimo. Olha só que ignorância. Então, se você vai cumprir toda a lei, você tem que cumprir ela integral. Os irmãos estão entendendo? Tem que cumprir tudo. Se eu como pastor e pregador, eu tenho que pregar sobre o dízimo, eu tenho que pregar sobre o sábado também. Então, para nós aqui, nós falamos sobre o dízimo sim, mas de uma forma de contribuição, de você ser generoso, se você puder,
entender isso, que Deus também foi generoso por você. E Deus amou você e te deu tudo. E você retribui por generosidade. Mas não porque é uma lei. Entendeu, amados? Então, a lei não é a sua fonte e nem o seu objetivo. Conhecer a Cristo é sua fonte. E conhecer e expressar Cristo é sua meta. É o seu objetivo, amém? É deixar Cristo viver em você. Então, após a salvação, você deve ter absolutamente zero relacionamento com a lei, irmãos. Não podemos ter nenhum tipo de relacionamento com a lei. Ainda assim, o que vemos hoje são muitos crentes olhando para uma lista quase arbitrária, né? Não, isso eu preciso cumprir. Aquilo eu preciso cumprir. Para alguns talvez seja os 10. Para outros, algum apaga o sábado. Nem são 10, são 9. E até menos que 9. Ainda outros removem o sábado, mas acrescentam o dízimo e criam um novo conjunto dos 10. Mas aqui, esta é a verdade. Estamos mortos para a lei, não estamos debaixo da lei. Cristo é o fim da lei para nós. Isso não é verdade apenas para a salvação. É também verdade para a vida diária. É uma verdade e ponto final. Jesus é único. Único, e o Espírito Santo de Deus é único. É só Ele que pode mudar você. Nenhuma lei vai mudar ninguém, a não ser o Espírito de Deus. Então, outra coisa aqui, você não consegue mudar ser humano, sabia? Você pode ter um filho rebelde, um neto rebelde, uma pessoa que pensa totalmente, você não consegue mudar ela, só Deus pode mudar. Só Deus pode mudar pessoas, lei, regras, nada pode mudar ninguém a não ser Cristo. Só Ele pode transformar a nossa mente. Então, sua morte para a lei é a única maneira de você dar fruto para Deus. Romanos 7,4, vamos ler aqui. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Irmão, esse fruto para Deus não é almas, não é evangelismo. Fruto para Deus é mudança de vida, é mudança de caráter, é transformação, renovação da mente. Cristão que não deixa o Espírito de Deus mudar a sua mentalidade de viver de uma forma ilícita e errada, ele só está sendo um religioso, um simples religioso. Mas quando nós entendemos que precisamos mudar mentalidades e comportamentos que não convêm à sã doutrina do Evangelho, se você deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, então isso é fruto. Amém? Isso é fruto. O Espírito dentro de você agora traz uma vida que a lei nunca poderia trazer. E quando se trata de definir pecado sob a nova aliança, Romanos 14 nos diz que o que é e não procede de fé em Cristo é pecado. Vamos ler aqui Romanos 14, 23 e encerrar aqui. Romanos 14, 23. Olha o que diz aqui, Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então, existe aqui, quando se trata de definir pecado sob a nova aliança, Paulo ele nos ensina que tudo que não procede de fé é pecado. Então nós precisamos somente de Deus, só Ele pode nos aumentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, para nós continuarmos vivendo uma vida que agrada a Deus. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus.
Que o Espírito Santo nos ajude, amém, amado? A não depender mais do que os outros acham, do que os outros pensam de você. Que o Espírito Santo nos ajude, porque às vezes a gente tem esse senso crítico, né? De ficar criticando as pessoas que ela deve deixar de fazer isso ou aquilo. Eu já não tenho mais esse tipo de visão, sabe, irmão? De ficar pegando no pé. Tudo bem, quando é uma pessoa que não conhece, não sabe, você tem que ensinar. Mas querer mudar a pessoa, se o Espírito Santo de Deus não mudar, se o Espírito Santo de Deus não trabalhar, nada vai conseguir fazer esse papel. Amém? É isso que o Evangelho nos ensina. Oremos em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor porque entendemos que Cristo é o centro de tudo. Cristo é o que pode transformar, libertar, curar, sarar. Somente Cristo pode salvar o pecador. Somente Cristo pode mudar a nossa natureza e nos fazermos vidas que compreendem, meu Deus amado. Ó Deus, que muitos de nós, só porque às vezes temos um grau, um pouco, de uma vida, de uma conduta cristã, às vezes nós não estamos perfeitos, e nunca estaremos perfeitos em todas as áreas, mas porque às vezes somos melhores em algumas das áreas, acabamos matando pessoas, ferindo pessoas, dizendo a elas que elas devem mudar naquilo que elas não têm controle, naquilo que elas conseguem se controlar, porque na verdade o que falta não é lei, não é conselho, mas o que falta é o próprio Espírito de Deus agindo. O que falta é a busca, é o desejo de servir ao Senhor. E como diz Billy Graham, a arma do covarde é a boca, mas a do justo é a conduta. A nossa arma como cristão é a nossa conduta. O que vai fazer a diferença de nós ensinarmos as pessoas são a nossa conduta, daquilo que Cristo nos deu e nos ensinou. Eu quero louvar a Deus, ó Pai, porque o Senhor está plantando em nós condutas do reino de Deus, condutas de um verdadeiro adorador, conduta de uma pessoa que quer viver, que está apaixonado por Cristo, porque se sentiu amado, porque se sentiu amada, não por causa de uma pressão religiosa, e não por causa de regras e costumes, mas por causa da habitação do Espírito de Deus em nossa vida. Assim oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus. Então, eu quero encerrar esse culto agradecendo a todos pela sua vinda aqui, e que você seja sempre bem-vindo no nome de Jesus. Coloca suas mãos assim, receba a bênção de Deus, diga assim: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a bondade do Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja contigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que os irmãos digam amém, aleluia. Vai na paz do nosso Senhor Jesus, cumprimenta esse Senhor, dá um abraço nele, fala para ele que ele é bem-vindo aqui nesse corpo de Cristo, amém? Glórias a Deus.